Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Excel Extreme. E nesta aula eu vou mostrar um recurso que muitos perguntam aqui no canal, que é como retornar diversos itens na função C, tá? Porque normalmente se utiliza uma, duas opções de retorno, mas só que alguns têm dificuldade para retornar diversas opções dentre uma daquelas opções. Por exemplo, aqui 4 opções. Você fazendo com 4, você retorna com várias outras também, tá bom? Então assim, ó, aqui eu tenho uma planilha, como se fosse uma entrada, a visita de prédio, por exemplo, e aqui tem a entrada, né, com a data e horário, inclusive na mesma célula, tá? Tem gente que separa isso aqui, mas não é legal, faz na mesma célula. E como que eu faço isso? Aqui, ó, eu tenho aqui a entrada e temos o período, né, que foi dada a entrada, se foi de madrugada, manhã, tarde ou noite. Eu até fiz uma legenda aqui em cima, tá bom? Então, o que que acontece? Como que nós podemos utilizá-la? Só para fazer um teste aqui, ó, por exemplo, vamos colocar aqui, madrugada, né? 4h57. E se fosse 10h57? Né? Aparece período da manhã, tá certo? E aqui mudou-nos. Você deve ter percebido que era 5, agora tem 4, tá certo? E o que era amanhã tinha 1, agora tem 2. Vou dar um Ctrl Z, tá bom? Então eu vou mostrar como que funciona, como que nós podemos utilizar este recurso aqui no Excel. Beleza. E essa aqui é a planilha onde eu vou fazer passo a passo com você, tá bom? Primeiro eu vou fazer o cálculo aqui, né? Eu vou fazer uma fórmula para calcular se amanhã, se é madrugada, né? Iniciando madrugada, manhã, tarde ou noite. Eu deixei até uma legenda aqui, tá? Aqui tem uma legenda só para nos ajudar aí a criar, né, esta fórmula, né, para poder definir de maneira correta. E aqui eu tenho a madrugada. Então a madrugada compreende da meia-noite às 5h59, tá bom? Você pode definir da maneira que você quiser, apenas um exemplo, tá bom? Então amanhã, tá certo? Então de manhã, das 6 até as 11h59, tarde, meio-dia até as 18h59 e noite das 19 às 23h59, tá bom? Então baseado nisso eu vou criar aqui a nossa fórmula para calcular que período foi esse, né, de entrada ou da entrada. Então vamos lá. Vou aqui usar a função C, né, iniciando com função C, e o primeiro argumento que eu devo passar é o teste lógico. Então eu tenho que verificar se essa hora aqui, né, em questão é um desses períodos. Só que para isso eu devo utilizar a função hora, para retornar somente a hora de tudo isso. Aqui eu tenho dia, mês, ano, horas e minutos. Eu quero somente remover ou utilizar somente a hora, tá? Somente o elemento hora. Então eu venho aqui e pergunto, né? Se a hora for menor do que 6, tá? Para avaliar se é madrugada. Então é até 5h59. Então se for menor do que 6, é madrugada, tá? Então eu coloco aqui menor do que 6, digito mesmo, né? Menor do que 6. E aí eu faço mais um teste. Esse segundo argumento é o valor ser verdadeiro. Então aqui eu só tenho esta opção, né? E mais uma. Ou seja, o valor ser verdadeiro e o valor ser falso, tá? Então o que eu faço? Eu posso colocar aqui, se for menor do que 6, eu coloco, se isso for verdadeiro, eu coloco lá madrugada. E o terceiro argumento, que é o valor se falso, ou seja, se não for isso, o que é? Então eu tenho mais 3 períodos ainda para testar. Então eu coloco o ponto e vírgula e utilizo mais uma função C, tá? Porque se não for verdadeiro, for falso, então eu tenho que avaliar mais um teste. Então eu coloco aqui, se nesta célula, ou seja, a hora desta célula, né, for menor, tá vendo que eu estou fazendo menor, né, de forma ascendente? Porque se for menor do que 6, ele mostra madrugada. Agora, o próximo intervalo, se for menor do que 12, ou seja, menor do que meio-dia, então ele mostra manhã, tá certo? Então, com isso, eu vou conseguindo um a um, avançando e fazendo o teste, né, de cada um deles. Então, eu coloco aqui, se for menor do que 12, é manhã. Tá ok? Sempre colocando entre aspas, porque eu quero que ele retorne de forma literal, ou seja, eu quero que ele mostre na célula a palavra que está entre aspas. Agora, o próximo teste lógico, eu vou avaliar se a hora, não esquece da hora, tá bom? Desta célula aqui for menor, tá?
Então, tenho aqui o próximo, né? O anterior era meio-dia, né? 12 horas. O próximo dá para ver aqui, né? Ó, 18h59. Então, se for menor do que 19, ele deve mostrar tarde. Agora tem somente mais um elemento que eu devo testar, que é noite. Então, se não for menor do que cada um desses, né, inclusive menor do que 19, que seria tarde, então só pode ser esse último, que seria noite. Então eu coloco no último argumento, noite. Fecho parênteses, tá vendo aqui o primeiro parênteses que eu fechei, fecha o último C, certo? Fecho mais um parênteses, que seria o C anterior, e mais um, que seria o inicial, tá bom? Então, assim que eu devo finalizar a minha fórmula. Pode ver que especificamente essa deu certo, né? Então, o que eu vou fazer? Eu devo dar um duplo clique para poder fazer o teste das demais. Então, pode perceber que deu certo, né? Ó, madrugada, todas essas daqui. Manhã tá certo, 11 horas, 11h07, né? Tarde, na verdade, os minutos não importam, porque ele pega a hora, tá bom? Então, tarde, né? 13h16, noite e madrugada, tá? Do dia seguinte, do dia 11, ok? Então é isso. O teste está funcionando. Agora eu vou mostrar uma dica bem interessante aqui para você. Como que eu faço, né? Normalmente, quando você tem um status desse, tá? Seja esse que eu coloquei, ou seja um outro qualquer, normalmente você precisa contar, tá? Ou seja, contar quantos que tem de cada um deles. E é isso que eu vou fazer. Aqui eu vou usar a função CONTC. Então também é uma função lógica, porém eu vou utilizá-la para contar quantos itens eu tenho. Então aqui eu vou selecionar o intervalo, tá certo? Vou selecionar esse intervalo, vou definir como absoluto, um intervalo absoluto, já vou explicar por quê. E aqui eu vou colocar o que eu estou procurando. Então eu vou colocar aqui, ó, clico aqui na célula, não coloco entre aspas. Eu poderia escrever também madrugada, mas já que está escrito madrugada aqui, então eu já seleciono essa célula, porque eu quero contar daquele intervalo que está definido, esse intervalo em azul, eu quero que ele conte naquela coluna quantas palavras madrugada tem ali, certo? Então, pressiono o Tab, olha lá, contou 5, realmente, ó, 3, 4, 5, tá bom? Então, como que eu faço para definir as demais, manhã, tarde e noite? Eu posso selecionar aqui, ó, e arrastar para a direita, tá bom? Por que que deu certo? Porque eu defini esse intervalo como fixo, né? Como uma referência absoluta, esse é o nome correto, tá bom? E quando eu arrastar, então o intervalo vai ficar fixo nas demais células, e aqui essa referência de manhã, madrugada, manhã, tarde ou noite, ele vai passando uma a uma, tá certo? Aproveitando de cada uma delas o período, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Espero que tenha te ajudado. Eu estou deixando aqui na descrição o link de um e-book para te ajudar aí a avançar no conhecimento em Excel. Eu mesmo criei tanto a diagramação quanto o conteúdo, tá bom? Especialmente para você. E se você quiser entrar de cabeça no Excel e aprender de verdade, nós temos também aqui na descrição, vou deixar no primeiro comentário, nosso curso completo e atualizado para você ficar expert no assunto. Eu vou deixar também mais um vídeo para você estudar aí e continuar te ajudando. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo.